Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. No vídeo de hoje eu vou estar falando do Sedum Voodoo, também conhecido como tapete vermelho. Eu encontrei na casa de uma amiga dentro desse vaso. Aqui encontra-se um substrato bem arenoso e que pode ainda ser melhorado ao agregar aqui outros substratos, fazendo assim uma combinação de nutrientes que irá ajudar, né, a planta a se desenvolver mais rápido, porque na realidade ela costuma encher bastante. Fica lindo. E aqui a planta está lutando para sobreviver, inclusive novas mudas estão surgindo. Olha. Mas o que acontece? É necessário fazer a troca desse substrato e assim mudar o quadro dessa planta. Eu vou retirar uma muda, escolhi essa daqui, fui autorizada a fazer isso. Vou retirar com um pouco de areia, olha, para que ela não sinta tanto essa troca. Então permaneceu aqui nas raízes. Dessa parte que eu retirei, eu vou plantar o que está com a raiz, e esse pedacinho aqui, ó, onde estou com o dedo, eu vou fazer um corte. Vou colocar a parte do caule na terra. Isso, gente, é muito simples de ser feito, porque toda parte dessa planta rebrota. Olha isso, a delicadeza e essa coloração chama muita atenção. E esse tom aqui, avermelhado, se deu porque ela estava no sol. Mas quando cultivada à meia sombra, o tom fica esverdeado mesmo. Antes de replantar, eu vou fazer o corte. Pode ser feito com a tesoura ou com uma faca mesmo. Dessa forma aqui, olha, na diagonal. Eu vou cicatrizar com canela, já passei. E essa parte que sobrou é que eu vou colocar na terra. Então aqui eu já tenho duas mudas. E o que acontece? Ela pode ser plantada direto ao chão. E quando isso acontece, gente, forma um grande tapete. E se você colocar no vaso, o cultivo deve ser assim, em uma terra rica em matéria orgânica, complementa com areia. O vaso tem que ser drenável, ou seja, coloca pedrinhas no fundo antes de colocar o substrato. E aí você vai plantar normalmente, como se faz com qualquer outra suculenta. E o detalhe é que as regas são regulares, ou seja, se estiver no verão, deve ser feito 2 vezes por semana. Se estiver no inverno, uma vez apenas basta. Só isso? Só, porque elas armazenam boa quantidade de água nas raízes, nas folhas e também, gente, aqui no caule. Então, isso faz com que a planta sobreviva com mais facilidade, se desenvolva melhor. Isso varia também de cada espécie. E por essa razão, você que não tem tempo de se dedicar às plantas, as suculentas estão aí como opção em primeiro lugar para decorar aí a sua casa. Aqui eu preparei essa compostagem e vou colocar. Simples assim, olha, basta colocar na terra e pronto. Aqui, como tem raiz, eu tenho que enterrar. Deixa eu retirar aqui e fazer uma pequena cova. Coloco a parte enraizada e encosto onde eu fiz o corte na terra, porque assim essa parte também irá enraizar. E agora é só regar. A água você pode colocar até vazar no fundo do vaso. Feito isso, só faço uma nova rega quando a terra estiver bem seca. Então você vai verificando. Mas você pode marcar os dias da semana. O vaso, gente, ele não pode ter furos pequenininhos, porque senão a água demora muito em sair. E se a planta ficar em um solo muito encharcado, o que vai acontecer? Vai haver uma podridão nas raízes. Aí a sua suculenta começa a murchar toda, secar e morre. Fora as pragas. Fique atento aos pulgões, cochonilhas.
porque são pragas, gente, que atacam com facilidade as suculentas, principalmente os ácaros. Olha, ficou dessa forma aqui. Deixa eu espalhar bastante. Não dá pra ver direito porque ela ficou quase da tonalidade do substrato. Como eu disse no início desse vídeo, esse sedum é de fácil cultivo, pode ser colocado tanto ao sol pleno quanto à meia sombra. Se você quer que ele fique nesse tom vermelho vinho, coloque no sol. Se não, deixe a meia sombra e ele irá ficar com as folhinhas bem esverdeadas. E eu recomendo essa suculenta para quem mora em apartamento ou quem não tem locais ensolarados em casa. Fica aí essa super dica. Inclusive, se você não conseguir fazer uma compostagem bem reforçada, basta colocar areia de construção, terra vegetal e um pouquinho de esterco e pronto. Você pode cultivar tanto a sol pleno quanto a meia sombra, que ele irá se desenvolver muito bem. E vale a pena lembrar que eu não coloquei fertilizante líquido aqui nessa compostagem, apenas reguei com água normal, pura. O que eu quero dizer para você? Só faça a fertilização líquida se houver necessidade e depois de 30 dias que você fez o replantio de qualquer planta. Isso é independente se for suculenta, uma folhagem ou não. Mas é só caprichar na compostagem e pronto. Aqui eu agreguei bastante pedacinho de carvão vegetal. Misturei na compostagem. Aquele que a gente compra para utilizar em churrasqueira. Porém, você não vai pegar o que você utilizou lá. Você compra o carvão, retira da embalagem apenas os pedaços que você vai colocar na planta, lava bem em água corrente, coloca para secar ao sol por 2 dias. E quando estiver bem seco, basta fazer o pó ou quebrar em pedacinhos bem pequenininhos, como eu fiz aqui, ó, e misturar na compostagem que você está preparando. Para quem não sabe, o carvão vegetal ele irá ajudar a aumentar a porosidade do solo. Além do que, rico em minerais como ferro, fósforo, cobre, potássio, magnésio, chumbo e outros. Então, ele irá ajudar na nutrição da sua planta. Tá? Então, você pode colocar sem medo. Além do carvão, se você tiver o pó da casca de ovo, coloque um pouquinho de torta de mamona. E se você não tiver nenhum desses, compre o substrato próprio para suculentas, que já vem preparado, enriquecido e irá te ajudar no plantio delas. E um detalhe que eu não posso deixar de citar é quanto à medida. Muitas pessoas estão me perguntando nos comentários de vários vídeos qual a medida exata de cada substrato. Não tem. Eu utilizo um pote de 250 gramas, aqueles potinhos de manteiga mesmo. Coloco 250 gramas de todos os substratos, misturo e vou enchendo o vaso. Ah, não deu. Refaço tudo outra vez e vou acrescentando até alcançar a medida exata, ou seja, conseguir encher o vaso o suficiente para que eu possa colocar a planta com muita facilidade. Não precisa ser a minha medida. Você coloca a medida que você achar necessário, porque às vezes você tem um pote assim, pequeno, olha gente, é bagunça, a água já vazou todinha aqui. Isso significa que eu consegui umedecer bastante essa terra. Aí, eu faço essa mistura todinha, enchi o vaso, sobrou, coloca em outra planta. Ah, faltou, acrescenta tudo outra vez. Assim você não se perde, coloca tudo na medida correta e pronto, você vai conseguir a medida exata de todos os substratos. Basta seguir todas as dicas que você também vai ter um bom resultado. Então agora eu vou colocar a minha sombra, apesar de que essa planta pode ser cultivada ao sol, mas como eu estou replantando, somente após 15 dias é que ela irá começar a receber o sol da manhã. Porque se for exposta em seguida ao sol, o que vai acontecer? A terra esquenta demais e a planta começa a ficar debilitada. Então mantenha a minha sombra por pelo menos 15 dias, que é o período mínimo para que elas comecem a se enraizar e pronto. Depois, se for uma planta de sol, você vai colocando gradativamente para receber o sol fraco da manhã.
e depois vai deixando a minha sombra mesmo. E se for uma planta que não pode receber o sol, gente, a mantenha a meia sombra. Meia sombra é um local que a planta receba apenas claridade, luminosidade, tá? Para que você não tenha dúvidas também quanto a isso. Ok? Feito isso, você terá um bom resultado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver dúvidas, entre no meu Instagram e pergunte no direct, que eu irei te responder. A todos um grande abraço, deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. E está aqui o replantio de mudas do Cedo Voodoo.